né? Fazer a conchinha com a mão para receber a Eucaristia, certo? Eu fui ensinado assim como todos da minha geração foram ensinados assim, né? O padre ensinou, o catequista ensinou que era assim. Só que na década de 90 ali, final de 80 para 90 ali, as SEBs, as comunidades eclesiásticas de base, elas começaram a se introduzir no final da década de 70 para 80, dentro das paróquias, que eu chamo de sistema paroquiano. O que são essas SEBs? São células comunistas que se infiltraram dentro da Igreja Católica. E para destruir, né, o sacrilégio, eles ensinaram que para você receber Jesus, para parecer mais protestante possível, ou seja, com os evangélicos, para tirar o sentido do sagrado, para tirar a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo, eles foram introduzindo a conchinha na mão, né? Fazer a conchinha para poder receber o nosso Senhor Jesus Cristo. Só que isso era no tempo da ignorância, não tinha internet, não tinha nada, né? Naquele tempo você seguia o que todo mundo fazia. Só que a gente foi tomando conhecimento dos documentos da igreja, dos santos, né? Então, as bulas papais, todas elas, desde que a igreja é igreja, receber o Santíssimo Sacramento, nosso Senhor Jesus Cristo, da Eucaristia, dado por um sacerdote e na boca. Somente o sacerdote que tem as mãos ungidas para isso. Isso é tão sério, gente, isso é tão sagrado, que nem Nossa Senhora, na primeira Eucaristia que Jesus deu, né, para os apóstolos, nem Nossa Senhora pôde participar, né? E depois, sim, que quando Jesus estava diante dos apóstolos, começou a fazer a Santa Missa depois que ele foi crucificado, né? Aí sim, mas olha a importância disso, né? Os sacerdotes que têm as mãos ungidas, que têm as mãos sacerdotais, para somente eles podem entregar a Santa Hóstia, né? Para o fiel, de joelho na boca. Por que de joelho? A gente tem que explicar. Você que, como eu, só recebia a Sagrada Comunhão na mão, porque foi ensinado assim, está errado. Foi ensinado errado, para tirar o sentido do sagrado. Porque os protestantes eles não acreditam que Jesus está ali na... Se os protestantes acreditassem, todos eles se convertiam para o catolicismo. Já pararam para pensar nisso? Se os protestantes acreditassem que Jesus está presente na Santa Hóstia, todos eles se converteriam. Quando o católico recebe na mão, a partir do momento que ele teve esse conhecimento que está tendo através desse podcast, através do programa Palavra Viva de Deus, você é uma pessoa que não acredita na presença real de Jesus Cristo. Você quer fazer do seu jeito, porque sempre fez assim, ou pior, você não quer mostrar que é diferente dos demais. E aí, está lá no primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Quem ama verdadeiramente nosso Senhor Jesus Cristo, jamais o recebe na mão. Jamais. Quem recebe nosso Senhor Jesus Cristo é de joelhos. Para quê? Adorar. O que você vai fazer na igreja? Se não for para adorar nosso Senhor Jesus Cristo, você vai lá para bater palma? Você vai lá para participar de um encontro social? Tu não é católico. Tu pode ser qualquer coisa, menos católico. Um católico que tem conhecimento das bulas papais, das encíclicas, do catecismo, né? Esse catecismo amarelo que a gente tem hoje, ele sofreu alterações. Ele ainda dá para se aproveitar muita coisa boa dele, né?
Mas tiraram, porque no outro catecismo de Pio X, se eu não me engano, estava lá, né, que só poderia receber a Santa Comunhão na boca, na língua e de joelhos. Por quê? Porque é nosso Senhor Jesus Cristo que você vai receber. Em mais de 1960 anos de história da Igreja Católica, sempre foi assim. Ou seja, está embasado na tradição. Você lembra do podcast, do programa passado, domingo? Nós falamos sobre o tripé. Para ser católico, você tem que estar apoiado em quê? Na Sagrada Escritura, no magistério e na tradição. Se retirou a tradição de receber a Santa Comunhão na boca e de joelhos, você não é mais católico. Eu não vou nem pedir desculpa por estar falando isso, porque é uma realidade. Eu estou falando no dever de caridade. Com caridade, estou falando isso para vocês. Por quê? Na carta de São Paulo fala, insista, adverte, mesmo que as pessoas não aceitem, mas faça a sua parte. Eu estou fazendo a minha parte. Eu estudei, né? E outra, por que eu estudei isso? Se eu era a pessoa que fazia conchinha para receber a Eucaristia. Por causa do livro A Palavra Viva de Deus. Por causa do profeta Bento da Conceição, que se tornou Papa, Pedro II, né? Amando de Deus. Foi o profeta que recebeu a assinatura de Deus. Foi o profeta que escreveu 4.700 e poucas mensagens de Jesus, Nossa Senhora. Se hoje eu tenho esse conhecimento e estou compartilhando com vocês, agradeço primeiramente ao profeta. Para mim, não. Eu sou só um fiel, um leigo. Agradeço ao profeta. Foi ele que começou isso tudo, né? Foi ele que deu a cara a tapa. Lá em 1970, quando a mudança na Igreja Católica começou, logo em seguida, né? Ele começou o processo dele de conversão. Essa obra não tem 5 anos, 10 anos, 20 anos. Essa obra tem mais de 50 anos, gente. Né? O profeta tem uma história de vida que vocês deveriam buscar conhecer. Deveriam buscar imitar a família Conceição. Né? Por quê? Porque Deus escolheu essa família. E lá na Igreja da Obediência, Deus Pai, por que Deus falou para ser esse nome? Igreja da Obediência, Deus Pai. Não é para você obedecer mais o bispo comunista. Não é mais para você obedecer o padre da Teologia da Libertação, o padre moderninho, o bispo que toma cachaça no boteco com os seminaristas, as freiras que estão dançando música baiana no meio do show. Esse povo está todo perdido, totalmente perdido, estão cegos. Eles perderam a tradição. Por que isso aconteceu na Igreja Católica? Porque a palavra de Jesus não volta atrás. Ele não falou no Novo Testamento? Acho que está em São Mateus. O meu Senhor tarda em voltar. Vamos beber, vamos comer, vamos aproveitar a vida. E o Senhor apareceu na hora que eles menos esperavam. Jesus vai aparecer na hora que eles acharem que essa quizumba, esse samba do crioulo doido que vocês estão fazendo dentro da Igreja Católica, não vai ter consequências. Na hora que vocês acharem que não vai ter consequências receber Jesus na mão, vocês vão sentir o peso da mão de Deus, que Nossa Senhora tanto advertiu em Fátima, que ela falou o quê? Eu não consigo mais segurar o braço, o peso do braço, porque os sacrilégios são muitos. Receber Jesus na mão é um sacrilégio, uma falta de respeito. Ô, Rony, podia dividir aqui a tela aqui? Eu não sei se já passou no programa aquele vídeo do Dom Bosco, que ele demonstra as partículas que ficam na mão. Será que poderia colocar aí, Eugênio? Tem uma matéria desse livro, página 47, que fala sobre isso e já colocamos daí. A sequência, né?
Na sequência a gente coloca. Eu vou ler aqui uma página do livro, esse livro aqui, Os Avisos de Deus, né? Na página 47, que diz: a vingança de Satanás é proibir de dobrar os joelhos. Na página 47, nesse livro, O Aviso de Deus, inclusive que esse livro nós vamos estar sorteando ele, né? Você pode ganhar esse livro hoje no sorteio. A vingança de Satanás é proibir de dobrar os joelhos. Como é possível perder a fé na Eucaristia? Nós perderemos a fé se nós deixarmos de praticar a fé. E o ato da fé é o ato de adoração, é o ato de dobrar os joelhos. Nos afrescos e no mosaico das catedrais antigas na Europa, muitas vezes pintaram cenas apocalípticas do juízo final. E nessas cenas, muitas vezes, o diabo e os seus demônios são retratados, são pintados, são simbolizados no mosaico ou no afresco sem o joelho. No desenho, o diabo só tem perna, porque o simbolismo que está lá é esse. Existe algo de demoníaco em não se ajoelhar diante de Deus. Existe algo de demoníaco em não adorar a Deus. É por isso que nós precisamos urgentemente da adoração eucarística. Nós precisamos voltar a dobrar os nossos joelhos diante do sacrário, diante de Deus. Precisamos voltar a fazer visitas ao Santíssimo Sacramento, nos inclinar diante de Deus. Vejam o que disse nosso Senhor Jesus Cristo ao profeta Pedro II de Santa Catarina, no dia 6/4/2001. Meus filhos, sabem por que venho pedindo tanto que dobrem os joelhos em minha frente? É porque esse ato é o que mais me dá o direito de ser o único rei, onde o diabo queria que eu me prostrasse diante dele de joelhos. Seria ele então o único. Como está chegando o fim, ele conseguiu enganar meus servidores, fazendo que não mais permitissem dobrar os joelhos em minha frente, já que não os dobrei para ele. E os que vêm proibindo este ato diante de mim, o caminho que os trazia para diante do seu Criador foi desviado. Então perdem-se os que vêm proibindo os que lhes obedecem. E no dia 12 do 10/2000, nosso Senhor Jesus Cristo disse: meu filho, a maior razão que faz afastar o Satanás de cada um de vós é quando se ajoelham diante do altar, na frente do Santíssimo Sacramento. Este é o gesto que mais incomoda este tirano. Por isso colocou na cabeça da maioria que não se deve mais se ajoelhar. Um rei só é honrado quando todos se curvam diante dele. Mas para mim todos devem dobrar os seus joelhos. Isto fizeram os meus grandes profetas, meus apóstolos e todos os santos, porque assim procedem diante de mim todos os anjos no céu, junto com a minha doce mãe, pois até ela não chega em minha frente sem antes dobrar os seus joelhos. Agora que vem chegando a minha hora, este inimigo quer que ninguém mais faça isso, mas eu conto com vocês, filhos amados. Todos terão direito de passar para outra vida, aqueles que, quando eu vier, os encontrar com este procedimento. Jesus. Então, esse aqui está na página 47 do livro O Aviso de Deus. Olha só o que Jesus disse, né? Nessas mensagens. Quando as pessoas não dobram mais o joelho para Jesus, né, não estão considerando ele como rei. E é isso, o inimigo está descontando isso nos sacerdotes, nas pessoas, para não dobrar o joelho diante de Jesus. E ele fala que, né, a vitória, a maior força para nós, né, fiéis, leigos, espiritual, é quando nós dobramos o joelho diante do Santíssimo Sacramento, em adoração a Jesus. É isso que mais agrada a ele. Vamos ver agora o vídeo que o Marcos pediu, pode colocar, Júnior. Catecismo da Igreja Católica, parágrafo 1377. A presença eucarística de Cristo começa no momento da consagração e perdura enquanto subsistirem as espécies eucarísticas. Cristo está presente inteiro em cada uma das espécies e inteiro em cada uma de suas partes, de maneira que a fração do pão não divide o Cristo.
Eugênio. Muito bem, vimos esse vídeo, né, pra gente ver que cada pedacinho daquele, né, aquela partícula bem pequenininha, Jesus se faz presente por inteiro ali. Então essas partículas é que caem no chão e as pessoas pisam em cima, né?